Fala pessoal, professor Nilson mais uma vez com vocês. E na aula de hoje eu vou resolver esse circuito aí, que é muito utilizado na área de eletricidade, tá? Onde nós temos aí três componentes que são presentes aí em todos os circuitos elétricos, ou na sua grande maioria aí nas indústrias, tá? Nós temos aí, pessoal, uma fonte de tensão de 127 volts, 60 Hz, tá? Conforme mostra aqui, e a 0 grau nesse momento que foi feito o exercício, tá? A princípio a gente está dizendo aqui que ele está a 0 grau, tá bom? A resistência presente é de 20 ohms, a indutância que nós temos aqui é 60 mH e a capacitância é de 160 microfarad, tá? Então, passo a passo para resolver isso aqui, pessoal, vamos fazer agora para vocês entenderem como é que é a resolução de circuito como esse, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vir e colocar o primeiro cálculo é calcularmos qual que é a nossa reatância indutiva, tá? Então, vou pegar aqui e vou usar essa reatância indutiva aqui para fazer aqui o primeiro exemplo nosso, tá? Primeiro cálculo. Então, nós temos que XL vai ser igual a 2π vezes a frequência vezes a frequência vezes a indutância, tá? Deixa eu mudar um pouquinho essa caneta aqui, vai ficar melhor aqui. Então, nós temos aqui que XL vai ficar igual a 2 vezes, eu vou usar 3,14 vezes 60 vezes L, que equivale a milihenries. Então, se eu dividir isso aqui por mili, eu vou ter aqui 60 dividido por 1000, nós vamos encontrar 0,6, tá? Então, a gente vai utilizar 0,6 aqui. 0,06, na verdade, conforme mostrou na calculadora, tudo bem? Então, vamos lá. Qual que vai ser a nossa indutância aqui? Fica melhor com essa aqui mesmo, né? Vou usar um pouquinho mais grossa aqui. Então, XL vai ficar igual a essa multiplicação que nós temos aqui, tá? Vamos aqui fazer a multiplicação. 0,06 vezes 60 Hz vezes 3,14 vezes 2. Então, a nossa reatância indutiva é de 22, arredondar aqui para 22,61, tá? Então, nós temos aqui, ó, se eu voltar para cá, vinte e 62,61 ohm. Então, nós temos a reatância indutiva calculada aqui, tá bom? Essa reatância indutiva aqui, nós acabamos de calcular ela aqui. Vamos agora calcular a reatância capacitiva, tá? Então, eu tenho XC igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a capacitância, tá? Então, XC vai ficar igual a... Qual que é o valor do capacitor que nós temos lá? É 160 microfarad. Então, vou colocar aqui embaixo já os valores. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes o microfarad lá, que a gente vai fazer assim, tá? Posso usar a base 10, mas eu vou fazer normal aqui para vocês verem também que é possível dessa forma. Então, vou usar aqui 160 dividido por 1 milhão, que é micro, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos encontrar 0,016 ali. Vou colocar aqui embaixo também. 0,00016, conforme mostra aqui. Eu vou aproveitar essa conta e vou multiplicar aqui, ó, isso vezes 60 vezes 3,14 vezes 2. Então, nós vamos achar 0,060. Vou deixar só até aqui, tá, pessoal?
0,060, tudo bem? Então vamos aqui, ó. O nosso valor de XC vai ser 1 dividido por 0,06. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. 0,60, vou deixar até 0,60, tá. Então vamos lá. Vou pegar aqui agora e vou dividir 1 dividido por 0,06. O valor que nós encontramos aqui foi 16 pontos, vou arredondar para 16,67, tá? Então aqui vai ficar igual a 16,67 ohms. Beleza. Então nós temos agora a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Reatância capacitiva deu aqui para baixo 16,67 e a reatância indutiva nós encontramos 22,61. Ok. Pessoal, precisamos agora calcular a corrente que circula em cada ponto desse, tá? Vou usar agora esse aqui. Então tem uma corrente que circula aqui nesse ponto, tem uma corrente que circula nesse ponto e tem uma corrente que circula nesse ponto, tá? Qual que é a corrente que circula aqui? Eu vou chamar ela de IR. Essa corrente aqui do indutor eu vou chamar de IL. E essa corrente que tem aqui no capacitor eu vou chamar de IC, tá? Vamos calcular primeiro a corrente que nós temos aqui no resistor. Então eu tenho que IR vai ser igual a tensão com o seu ângulo dividido pela sua resistência com o seu ângulo. Bom, nós sabemos que para a resistência, a tensão que nós temos aqui aplicada são os 127 volts, RMS, e esse ângulo aqui já foi dado, que é o ângulo 0 grau, e a resistência, como eu falei, é de 20 ohms, e também está a 0 grau, porque não tem defasagem entre resistência, tá? Então aqui a nossa resistência, aliás, a nossa corrente, vai ser 127 dividido por 20, vamos encontrar 6,35 amperes, tá? Então nós temos aqui 6,35 amperes. Tanto faz eu colocar isso aqui como não, pessoal, não vai ter nada, tá? Aqui vai estar aí, só vou representar assim para indicar que também nós levamos em consideração o ângulo, apesar de não ter nada aqui, tá? Ângulo 0, tudo bem? Vamos agora calcular aqui qual que é a corrente no indutor. Então a corrente aqui do indutor, a gente já calculou pelo XC, aliás, XL, e achamos 22,61. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar aqui agora a nossa tensão, que eu vou colocar direto aqui, que é 127, com um ângulo de 0 grau, e dividir aqui pelo indutor, que é de 22,61. 22,61. Porém, pessoal, o ângulo aqui de defasagem do indutor é sempre 90 graus, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é sempre 90 graus ali em relação à defasagem que tem entre um e outro, tá? Então, nós temos aqui 90 graus. Beleza? Então, aqui, qual que vai ser a corrente do indutor? Nós temos agora 127 volts. Isso aqui dividido por 22,61. Nós vamos encontrar 5, vou arredondar para 62, tá? Então 5,62 aqui. Deixa eu pegar aqui, 5,62. Aqui. 5,62. E o nosso ângulo aqui, como eu tenho 0 e esse aqui está dividido por 90, é 0 menos o que está embaixo. Então vai ficar aqui menos 90 graus, tá? Indicando a defasagem entre tensão e corrente, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, a amperes, tá? E por fim, nós vamos calcular a corrente do capacitor, que nós estamos vendo aqui, que vai ser os mesmos 127 volts, o ângulo 0. 127 volts porque todos estão em paralelo, então atenção aqui, se eu colocasse um voltímetro aqui, outro voltímetro aqui e um outro voltímetro aqui, essa tensão em paralelo é a mesma da fonte, que é
127 volts, tá? Então, tudo bem. Vamos para cá para calcular agora qual que é a nossa corrente no capacitor. Nós vimos que a corrente que a resistência ou a reatância capacitiva é 16,67. Então, vou colocar aqui 16,67. E, obviamente, se o indutor tem uma diferença de 90 graus, o capacitor também tem uma diferença de 90 graus, porém, menos 90, tá? Então, é assim que a gente usa. Então, a corrente que nós temos aqui no capacitor vai ser essa divisão de 127 dividido por 16,67. Vamos encontrar 7,62. Vou colocar aqui, tá? Então, 7,62 aqui. Arredondando também. E o ângulo, por sua vez, como eu tenho zero dividido, no caso vai ser menos com menos vai dar mais, então eu tenho aqui 90 graus, indicando que a corrente está adiantada com relação à tensão do capacitor, tá? Ou seja, faz o inverso do indutor, né? O indutor atrasa a corrente, o capacitor adianta a corrente, tá bom? E aí, pessoal, nós precisamos agora calcular qual que é essa corrente resultante, tá? Para isso aqui, nós precisamos fazer a conversão desses números aqui para a forma de retangular, tá? Eu tenho aqui essa forma aqui polar de todos os nossos exemplos, né? Forma polar e forma polar. E eu preciso colocar para a forma retangular para que a gente faça isso aqui e consiga calcular, tá bom? Então, o que eu posso observar aqui, ó? Quando eu tenho essa corrente aqui de 6,35, se a gente fosse usar direto a lei de Kirchhoff, né, seria a lei das correntes aqui dos nós, eu iria somar todas as correntes que eu tenho aqui, né, uma soma normal, né, uma soma algébrica. Seria essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente. Porém, eu aqui estou tratando com vetores, então não consigo somar simplesmente assim, tá? Então, vou passar isso para número complexo na forma retangular, e aí sim eu vou poder somar elas, tá? Então, isso aqui, pessoal, observa bem. Como eu tenho um número resistivo, ou seja, uma corrente no resistor, se eu pegar isso aqui e colocar na forma retangular, eu vou ter o seguinte: 6,35 mais J, e esse cara, como está aqui, não tem ângulo nenhum, isso aqui equivale a zero, tá? Então é assim que a gente transforma a unidade aqui de polar para retangular, tá bom? Essa corrente aqui, tudo bem? Essa segunda corrente é a mesma forma, tá? Só que aqui eu tenho essa parte aqui, ela já está indicando que tem 90 graus aqui negativo, tá bom? Então aqui a parte real ela não existe, ela vai ser zero, e a parte imaginária é menos 90, ou na verdade não menos 90, e sim menos o valor que está aqui, que é a parte imaginária, tá bom? Então vai ter 5,62, tá? Por que esse 5,62 vem para cá, professor? Porque é o seguinte, pessoal, como essa parte aqui é sempre imaginária devido à reatância indutiva, essa reatância indutiva vai ser sempre do lado de cá, onde é o número imaginário, tá? Da mesma forma que no capacitor vai ser a mesma coisa, eu não tenho a parte real e tenho a parte aqui que é imaginária, considerando esse ponto aqui que é 90 graus, então a gente já coloca aqui como 7,62, tá? Então nós temos agora as três correntes aí convertidas para a forma retangular, tudo bem? E agora o que a gente precisa fazer? Bom, a gente sabe que nós temos nessa condição agora as três formas aqui. Então eu vou fazer aqui e indicar que a corrente total nada mais é do que a soma desses números aqui, ó. Que eu tenho 6,35 mais J0 mais a soma das correntes que eu tenho aqui, tá? Eu tenho 0, aliás, 0, não. Eu tenho 0 menos, opa, deixa eu voltar aqui, 0 menos J5,62 mais, eu tenho aqui 0, opa, não tem vírgula, é 0 menos, mais, aliás, que é positivo, né? 7,62, tá? E aí eu posso somar todos a parte real com real e as imaginárias com os imaginários, tá? Então a corrente total que eu tenho aqui
vai ter o seguinte, 6,35 mais 0 mais 0, nós vamos encontrar 6,35, tudo bem? Então, somei esse daqui, com esse daqui e com esse daqui, tá? Tudo real. E agora eu vou pegar a parte imaginária, vamos lá. Esse zero aqui não vale nada, aqui eu tenho menos 5 mais 7. Então, eu vou ter uma parte aqui, imaginária positiva também, que vai ser mais 7,62, que nós temos aqui. Vou fazer aqui na calculadora, 7,62 menos, se eu pegar aqui a calculadora, trazer para cá, 5,62. Então, eu tenho 5,62. Isso nós vamos encontrar 2 aqui. Então, a parte imaginária é 2. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa resposta na forma retangular, tá? 6,35 J62. Agora, se eu quiser ver o módulo disso aqui, pessoal, é bem simples também. Se a gente lembrar o seguinte, olha que interessante agora. Voltando lá para o triângulo retângulo, para a gente ver aqui até encontrar também o ângulo aqui que eu quero, vamos fazer aqui o seguinte agora. Olha que legal. Essa parte aqui imaginária, o 2, fica sempre no lado de cá, tá? Que é a parte imaginária aqui do nosso triângulo. A parte real é essa daqui, ó, que é 6,35. Tudo bem? Então agora eu posso calcular também o meu ângulo aqui, se eu quiser. E aqui vou calcular qual que é a minha corrente em módulo, aqui, ó. Tá? Então eu tenho a corrente imaginária aqui no lado de cá, que é devido à reatância e à capacitância, né? E tenho aqui a minha parte real, que é devido ao meu resistor, tudo bem? Então aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que a corrente vai ser igual a raiz quadrada de... Quem que vai ser a nossa corrente aqui? Vai ser o 2 ao quadrado mais 6,35 ao quadrado. Então, essa corrente aqui, nós vamos ter o seguinte agora, tá? Vou pegar aqui 6,35 ao quadrado dá 40,32 mais 4, que é o 2 ao quadrado aqui. Então, mais 4, nós temos 44,32, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu vir para cá. 44,42. Deixa eu ver se é isso mesmo. Conferindo aqui. 44,32. Vamos corrigir só isso aqui. Vírgula. Deixa eu apagar esse cara aqui. Dá um Ctrl Z. 32. E aí, a corrente do nosso circuito vai ser isso aqui, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a corrente vai ser essa raiz quadrada desse número aí, que dá 6,65, tá? Então, nós temos essa corrente aqui. Vamos lá, 6,65. Isso aqui é a nossa corrente, tá? Agora, qual que é o nosso ângulo, pessoal, que nós temos aqui, ó? A gente vai pegar agora aqui, e esse ângulo vai ser a nossa tangente, tá? Essa tangente que eu tenho aqui, o cateto oposto sobre o adjacente. Então, eu tenho aqui a tangente do ângulo, que vai nos ter aqui, ó, nos dá 2 cateto oposto, né, ao ângulo, sobre o cateto adjacente aqui, tá? Então, 6,35. Dividindo isso aqui, nós vamos encontrar 2 dividido por 6,35. Então, nós vamos encontrar 0,314, tá? Esse aqui é o número. Agora, eu preciso achar o valor dele aqui em tangente. Então, eu vou vir aqui usar a nossa calculadora. Deixa eu anotar esse valor aqui logo. 0,315, ok? Então, qual que é o ângulo aqui? Então, a gente vai fazer agora o seguinte. A tangente é menos 1. Ou a cotangente aqui, tá? Então, nós vamos fazer agora aqui. Vamos achar isso aqui. Vamos mudar essa calculadora para a científica aqui. E vou colocar aqui a segunda função. Trigonometria, tangente a menos 1. Esse cara aqui. E vou colocar 0,315. Isso vai me dar um ângulo de... Opa, vamos fazer agora o contrário.
315, sim, agora está certinho aqui. Agora sim, nós fazemos a tangente a menos 1. Aí nós vamos encontrar o ângulo 17,48 graus, tá? Então essa aqui vai ser a nossa tangente. 17,48 graus. Então a resposta do nosso projeto, do nosso sistema, aliás, é uma corrente aqui, pessoal, que em forma polar vai ficar o seguinte. Vai ficar 6,65 amperes com um ângulo de defasagem de 17,48 graus, ok? Esse aqui foi o nosso cálculo. Então a gente vai pegar esse valor aqui e vamos conferir se na montagem do circuito que eu vou fazer agora, se ele vai dar esse valor aqui, tudo bem? Vamos agora fazer a montagem de um circuito usando o Multisim, para ver se esse valor bate realmente, tá? Eu vou vir aqui no Multisim Live e vou dar um Enter e vou associar aqui primeiro meu e-mail. Vou entrar aqui com o e-mail que eu uso para fazer as minhas aulas, tá? Vou dar um login aqui. Aceitar. E vou fazer o meu login aqui. Pessoal, eu tenho umas montagens aqui prontas já, mas eu posso criar um novo circuito, tá? O que acontece aqui, ó? O Multisim Live, ele é bem interessante, mas ele só permite que você use 5 componentes na versão gratuita, versão estudante. Mas é o suficiente para a gente montar aqui o nosso circuito e fazer o que eu preciso, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma fonte de corrente alternada. Vou colocar ela aqui. Essa fonte eu vou dar 2 cliques nela. Vou colocar aqui que ela não é a tensão de pico, é a tensão RMS. E ela vale 127 volts, conforme a gente viu no nosso exemplo. A frequência é 60 Hz e o ângulo dela é de 0 grau, ok? Muito bem. Vamos pegar agora aqui um resistor. Vou colocar ele aqui e vou girar ele. Um resistor. Vou pegar também de novo aqui, onde tem elementos passivos, o nosso indutor. Vou colocar ele aqui e vou girar. E por fim eu vou pegar o nosso capacitor, colocar ele aqui e vou girar. Os valores de cada um deles são aqui, ó, 20, 60 e 160. Então vou colocar lá. Esse resistor aqui vai ser de 20 ohms. Eu vou dar 2 cliques nele aqui. Vou colocar 20. Esse indutor aqui nosso, ele é de 60 mH. Então vou digitar aqui, ó, 60M, tá? Vou dar um Enter. Ficou aqui 60 mH. E o nosso capacitor, ele é de 160 microfarad. Então vou digitar aqui, ó, 160 microfarad, ok? Muito bem. Pessoal, eu preciso fazer, para esse circuito funcionar, usar um terra aqui, tá? Então, um ground aqui, ok? Então, agora nós vamos pegar e vamos utilizar a conexão desses caras aqui todos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou conectar esse ponto aqui ao nosso primeiro componente, depois esse ponto aqui ao outro componente aqui, e depois esse ponto aqui ao outro componente aqui, ok? Depois a gente vai colocar aqui para o terra, fazer a conexão. Vamos colocar aqui daqui para cá também, ok? Daqui para cá também e daqui para cá também. Muito legal. E aí nós podemos fazer a simulação. Porém, eu quero ver se a corrente que nós vamos encontrar aqui, ela é realmente aquela corrente que a gente calculou. Então vem aqui onde tem esse cara, ó, esse medidor. Então eu clico aqui e vou pegar aqui para calcular qual que é a corrente que nós vamos ter nesse ponto. Tá? Vou colocar ela aqui nesse ponto. Essa corrente ela mostra aqui instantânea, mas para que a gente veja o valor dela, eu preciso utilizá-la de forma periódica. Então eu tiro instantâneo e coloco aqui lá periódica, tá? Veja aqui que já apareceu. E aí nós vamos fazer o nosso teste aqui para ver se realmente o valor que nós encontramos lá, que foi 6,65, um ângulo de 17,48 graus, e vai bater aqui no nosso cálculo, tá? 6,65. Então vamos ver? Vamos ligar aqui.
Olha que interessante aqui. Opa, temos um probleminha, tá? Detalhe importante. Na simulação, pessoal, aqui o nosso indutor, ele não é permitido nesse software usar ele como se fosse ligado direto, tá? Eu preciso colocar uma pequena resistência aqui para evitar que ele tenha essa possibilidade de queima aqui, né? Ele diz que é um erro, tá? Então eu vou pegar aqui um resistorzinho, vou colocar ele aqui, ó, vou virar aqui a posição dele, vou abrir aqui a chave, vou deletar aqui esse ponto, vou deletar esse ponto aqui e vou refazer essa parte de cá, tá? Esse resistor que eu vou colocar aqui é um resistor bem pequeno, só para dizer que tem, tá? Colocar de 1 ohm. Praticamente não vai fazer aqui em nenhuma interferência aqui no nosso circuito, tá bom? Deixa eu deletar esse cara aqui também. E aí sim, agora eu vou refazer a fiação aqui de todos eles, tá? Vou pegar para cá. Vou vir aqui, vou colocar aqui. Opa, colocar nesse ponto. E aqui o nosso capacitor e conectar aqui. Vamos ligar novamente. E aí sim, agora nós encontramos aproximadamente aquela corrente que nós calculamos lá, né? Que foi 6,65. O indutor, como eu falei para vocês, a ideia não é atrapalhar, é simplesmente porque ele não permite isso, tá? Vou até diminuir um pouco mais, ver se ele permite aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui de 0,1, ver se ele aceita aqui. E vamos ver, ó, 6,7, tá? Então ficou muito próximo da nossa corrente aqui, tá bom? Por que que tem que ter esse resistor? É como eu falei, o circuito entende isso aqui como sendo um curto, né? Então, a resistência muito pequena da impedância aqui indutiva, precisa que eu coloque aqui um resistor. Então, veja que o nosso cálculo bateu, pessoal. 6,7, tá? Corrente aqui, ó, conforme a gente tinha calculado aqui. Muito legal, pessoal, muito show de bola. Dá para provar aqui que é verdadeira essa corrente, tá? Muito bem. Vamos finalizar essa aula aqui com mais um detalhe interessante aqui para a gente ver esse ângulo aqui, tá? Eu vou parar essa simulação. Vou colocar esse amperímetro aqui um pouquinho mais para frente. Vou colocar aqui também os amperímetros que a gente tem nos circuitos, tá? Eu vou pegar um amperímetro e vou colocar nesse ponto aqui, ó, para mostrar a corrente que eu tenho nesse cara. E aí vou colocar ele aqui como periódico também. Vou mostrar também a corrente que eu tenho nesse outro cara aqui, ó, no indutor. Vou pegar aqui nesse ponto aqui. Acredito que vai dar certo. Tirar aqui e colocar periódico também. E vou pegar mais uma corrente aqui nesse capacitor. Vou pegar aqui embaixo, tá? No capacitor e colocar também periódico aqui. O que é que nós temos de corrente aqui? O primeiro deu 6,35, o segundo deu 5,62 e esse deu 7,62. Vamos dar uma olhada se realmente bate esses valores aí, conforme a gente fez o nosso cálculo, tá? Vamos ligar aqui novamente. Olha que legal, pessoal. Corrente no resistor 6,35, 6,35. Olha que legal, 6,35, ok. No nosso indutor 5,62, vamos ver no indutor 5,59, os arredondamentos, tá? E no nosso capacitor 7,62. Olha que legal, 7,68. Ou seja, os arredondamentos aqui que o software fez, tá? E aqui 6,7, mais ou menos o que a gente tem aqui também, 6,65, tá? Considerando os arredondamentos, aqui é aceitável esses valores, tá bom? E muito mais interessante agora é mostrar também o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, tá? Então, para isso aqui, eu vou parar novamente a nossa simulação. Vou colocar aqui um medidor de tensão, tá? Esse medidor de tensão aqui, eu também vou colocar ele como periódico, tirar aqui de instantâneo. Esse medidor de tensão, ele está pegando esse ponto em relação ao terra, tá? Então, ele está medindo aqui 127 volts desse ponto para esse, tudo bem? Mas vamos ver aqui como é que ficou o circuito para dar o ângulo final aqui que a gente tem, tá? Para isso, eu vou vir aqui no gráfico e vou pedir para que ele faça a nossa simulação. Olha só, deixa eu colocar aqui para simular, ó, ficou meio tumultuado, tem vários valores aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui onde tem axis, né, os eixos, dar um clique aqui para que ele vá para uma tensão adequada ao nosso valor e uma corrente também adequada ao nosso valor, tá? A gente consegue ver mais ou menos aqui os valores. Como eu tenho 200 volts, ó, o mínimo tem menos 200, aliás, 127, né? Nosso circuito aqui são 127 volts. Então, mínimo menos 200, máximo mais 200. Aqui menos 200 e tal. Vou aumentar um pouquinho esse time division, ou seja, milivolts, milissegundos por divisão. Ó, colocar aqui, por exemplo, 5 milissegundos.
Olha que ficou legal aqui agora. E vamos dar uma pausa aqui, pessoal. Um single. Aqui nós estamos vendo todas as conexões aqui possíveis, tá? Mas eu quero mostrar para vocês essa aqui, ó. Eu quero mostrar esse cara aqui, que é a tensão, que está em cinza, né? E esse verde aqui, tá? Então, lá no nosso gráfico, eu vou marcar aqui o que está a tensão. Vou desmarcar esse PR2, é o nosso ponto 2 aqui, ó. PR5 e PR1 que eu quero pegar, tá? PR5 e PR1, para mostrar para vocês aqui, ó. Então, PR5 e PR1. Vou tirar esse, tirar esse, tirar esse, vamos deixar esses dois. Olha que legal aqui, eu tenho um ângulo de defasagem entre tensão e corrente, tá bom? E aí a gente vai poder ver qual é o nosso realmente grau agora. Olha que legal aqui a possibilidade que esse software nos oferece, tá? Vamos ver aqui, ó. No eixo X, eu vou pegar aqui o primeiro cursor, é o cursor que eu quero, pegar aqui esse primeiro de tensão, tá? E o segundo eu vou pegar o da corrente R1. Então temos aqui o resultante disso aqui, ó. O C1 e C2 é justamente esse cara aqui. Vou pegar esse PR1 e PR5, na verdade. Então é PR1, PR1, vou colocar o PR1 aqui, tá? E esse outro vou colocar o PR5. Ok. Então temos agora tensão e corrente aqui, tudo bem? O C2 é o PR5 e o C1 vai ser o nosso corrente, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal, para a gente ver essa defasagem que nós temos entre um ponto e outro? Eu vou pegar esse cursor aqui da tensão, olha que legal aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó, a 0 graus, ó, 0 graus, aqui mais ou menos aqui nesse ponto, tá? E eu vou trazer também esse cursor da corrente para que ele fique aqui também próximo a 0 graus. Então, vamos colocar aqui, pronto. Então, os dois estando aqui a 0 graus, observe que apareceu aqui, ó, o nosso valor em microsegundos, que é a diferença que tem de um ponto para o outro aqui, tá? Então, tu tá vendo esse cara e esse cara aqui, os dois, ó, que é justamente onde nós temos aqui, ó, tensão e corrente. É o cinza e o verde, é o que está aqui, ó, cinza e o verde, que a gente está vendo, tá? Então, como é que eu faço para calcular o ângulo agora, com esse dado aqui que eu mostrei para vocês? Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte agora aqui, ó. Eu vou voltar para a calculadora normal, padrão. Vou fazer o seguinte aqui. Esses 858,18 microsegundos, eu vou convertê-los aqui para segundos, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, está em micro, eu preciso dividir. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. O eixo X, tá em microsegundos. Então, isso aqui vai equivaler a 0,858,18, tá? Isso aqui, ó. Então, estou convertendo de micro para mili, tá? Então, deu esse valor. E aí, o que eu faço aqui agora? Eu multiplico isso aqui por 360 graus, que é a circunferência completa. Achei esse valor aqui, ó. Tudo bem? E esse valor que está aqui, pessoal, eu divido pela frequência da nossa rede, que no exemplo foi dado com 60 Hz, tá? Olha que legal agora. Então, se eu dividir isso aqui em milissegundos, já que eu converti o outro também, dividido por 16,67, que é aproximadamente os milissegundos que nós temos, olha o grau que nós encontramos, aproximadamente 18,53 graus, considerando aqui os arredondamentos, ou seja, muito próximo do que a gente tem aqui, tá bom? Então é assim que você consegue também encontrar o ângulo que nós temos no nosso projeto, tá? Ou seja, no nosso circuito, tá, pessoal? Então é muito legal esse software aqui, que você consegue fazer esses detalhes todinhos aqui, ó. Se você conseguir deixar, deixa eu ver se eu consigo deixar mais perto possível aqui, ó, do zero aqui, ó, deixar bem pertinho aqui, ver se ele muda alguma coisa, para a gente deixar um ângulo mais próximo possível do valor real ali. Ver se ele vai ali, pronto. Vamos ver se ele muda um pouquinho aqui, trazendo mais próximo possível aqui do ponto zero, tá? Seria mais ou menos aqui, ó, os dois iguais. É um pouco complicado de fazer, mas é uma aproximação bem interessante que você consegue aqui. Deixa eu ver se dá. Não mudou muita coisa, né? Ficou 858, realmente. É o valor mais perto que eu consegui aqui chegar. Então, dá para, a partir daqui, fazer o nosso cálculo conforme eu demonstrei ali. É isso mesmo, tá? Então, está aqui demonstrado para vocês como é que a gente chega também ao valor ali do ângulo que nós precisamos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula.
Essa aula ela é importante para quem está fazendo aí engenharia elétrica, para quem está fazendo eletrotécnica, né? E que tem dúvidas aí de como é que como é que se tinha a resolução de circuitos em RLC aí para corrente alternada, tá bom? Então, obrigado e aguardo vocês nas próximas aulas.